Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Vamos continuar conversando sobre porcentagem, mas hoje nós vamos ver como utilizar a taxa unitária para efetuar mais rapidamente os cálculos de acréscimo. Na nossa conversa anterior, nós utilizamos a razão centesimal para efetuar esses cálculos de acréscimo. E como foi que nós fizemos? Nós utilizávamos a razão centesimal para calcular qual valor em dinheiro era representado por aquela porcentagem e então adicionávamos ao valor em dinheiro que já havia na questão, calculando assim o valor total. Mas sabemos que é possível calcular direto o valor final a partir do valor inicial, sem precisar saber necessariamente quanto é em dinheiro aquela porcentagem de acréscimo. Como é que a gente vai fazer isso? É importante que você lembre e entenda que o 100%, que é uma razão centesimal, 100 sobre 100, pode ser representada como taxa unitária utilizando o valor 1. Então, o valor em dinheiro que a gente geralmente tem na questão, no começo da questão, seria o nosso 100%. Aí você tem a taxa de acréscimo, que é aquele valor em porcentagem que aparece nas questões. O valor final, então, nada mais é do que 100% mais essa porcentagem de acréscimo. Vou dar um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Dado um valor qualquer numa situação em que haverá uma multa ou uma taxa de acréscimo, esse valor inicial em dinheiro será o nosso 100%. Vamos supor que aí sobre esse valor que é representado pelo 100%, haja uma multa de, digamos, 10%. Então, o valor final, já com a multa, é o valor inicial mais os 10% da multa, portanto, 110%. Mas, quando eu transformo esse 110%, que é uma taxa percentual, numa razão centesimal, eu terei 110 sobre 100. E fazendo a divisão do 110 pelo 100, eu terei 1,10 ou 1,1. É interessante perceber que, como o 100% na verdade é o 1 e o 10% é 0,1, quando eu somo 100% mais 10% e chego no 110%, é o mesmo que eu pegar o 1, que é a representação unitária do 100%, mesmo que eu somar este 1 ao 0,1. O 0,1 é a representação em taxa unitária do 10%. Então, somando o 1 com o 0,1, eu chego novamente ao 1,1, que é o mesmo valor obtido quando eu peguei o 110 sobre 100, fiz a divisão e cheguei em 1,1. Então, se eu quiser dar um acréscimo de 10% sobre um valor, basta eu multiplicar este valor por 1,1, que é 1 mais 0,1, que seria então 100% mais 10%. Pode ter ficado assim um pouco nebuloso, então a gente vai para as questões para você ver como é que a gente usa isso. A primeira questão diz assim: uma empresa de internet cobra mensalidade de R$ 129,90. Em caso de atraso, é cobrada uma multa de 2% ao dia sobre o valor inicial da mensalidade. Havendo um atraso de 8 dias, qual o valor final a ser pago? Essa é uma questão que a gente já resolveu na nossa conversa anterior. Sabemos que os R$ 129,90 é o valor bruto inicial da nossa história. Então, está aí o nosso 100%. Sabemos que a taxa de acréscimo é 8 vezes 2%, portanto, 16%. Então, o valor final, já com a multa, é o 100%, que é o valor inicial, mais os 16%, que vai dar 116%. 116 sobre 100 vai dar 1,16. Quer dizer que se eu pegar esse 1,16 e multiplicar pelo 129,90, eu chego rapidamente ao valor final já com a multa, sem precisar saber, sem precisar calcular quanto eram os 16% em dinheiro. Entendeu como é que a gente faz? Então eu posso pular direto do valor inicial já para o valor final com a multa. A gente usa muito isso para fazer o cálculo de acréscimos em calculadoras, mesmo em calculadoras comuns. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar aí o nosso 129,90, multiplicar por 1,16 e então chegar a
R$ 150,68, como aconteceu na nossa conversa anterior. Perceba, eu repito aí, que a gente não precisou saber quanto foi em dinheiro o acréscimo de 16%. A gente foi logo direto, pegou o valor inicial e já calculou o valor final com os 16% embutido. Perceba que o 1,16 é 1 mais 0,16. O 1 seria o nosso 100% e o 0,16 seria o nosso 16%. Então, se eu quero calcular direto o valor final já com o acréscimo, é como se eu fizesse então 1 mais a taxa unitária de acréscimo que está sendo dada na questão. Então, para o acréscimo de 16%, o que foi que eu fiz? Peguei o valor inicial representado pelo 1, que seria os R$ 129,90 ou 100%, mais a taxa unitária de acréscimo, que foi o 0,16, que seriam aí os 16%. Então, eu só multipliquei o R$ 129,90 por 1,16, já conseguindo o valor final. Vamos então para a segunda questão, vamos rever e tentar entender um pouquinho melhor essa ideia. Na loja A, o Wendel encontra um calçado a R$ 250. O mesmo calçado custa 25% a mais na loja B. Por conta do bom atendimento, ele optou por realizar a compra na loja B. Quanto o Wendel pagou pelo calçado? É interessante aqui você relembrar que na técnica que nós estamos usando aqui, você calcula direto o valor final. Se a questão perguntasse quanto ele vai pagar a mais e depois quanto ele pagou então pelo produto, nós teríamos que fazer um retorno, uma subtração aí. Mas não é aqui o caso. Como a questão está pedindo só direto o valor final, o que a gente vai fazer? Estes R$ 250 seria o nosso 100%, que corresponde à taxa unitária 1. O acréscimo de 25%, que é a taxa de acréscimo, eu sei que em taxa unitária pode ser escrita como 0,25. Então, o valor final é 125%, que é o 100% mais 25%. Colocando isso em taxa unitária, eu sei que eu posso escrever também como 1 mais 0,25 ou 1,25. Daí, eu vou pegar esse 1,25, multiplicar pelos R$ 250 e chegar então aos nossos R$ 312,50, que é o valor a ser pago na loja B. Repito, se a questão tivesse perguntado quanto ele vai pagar a mais, com essa técnica de fazer 1 mais a taxa de acréscimo, no nosso caso aqui 1,25, a gente descobre direto o valor final, não descobre quanto é que ele vai pagar, como acontecia na nossa conversa anterior, em que a gente calculava primeiro quantos reais era o acréscimo e depois somava o valor inicial para achar o valor final. Neste caso, em que fosse perguntado quanto foi o acréscimo, utilizando esse método que a gente está usando aqui, encontrado aí os R$ 312, eu teria que fazer a subtração com 250 para descobrir quanto é que foi em dinheiro o acréscimo a ser pago. Mas, repito, felizmente, ele só quer saber aí o valor final. Então, basta multiplicar pelo 1,25 e a gente já fechou a tampa do caixão. Quanto à última questão, nós temos, por conta de atraso, uma prestação de R$ 1.800 teve que ser paga com multa de 5%. Nestas condições, qual o valor final da prestação? Vamos ver se a gente consegue resolver um pouco mais rápido essa. Ora, os R$ 1.800 são o nosso 100%, ou seria o nosso 1 da taxa unitária. O acréscimo de 5% pode ser escrito em taxa unitária como 0,05. Então, fazendo 1 mais 0,05, eu tenho 1,05. Essa é a taxa unitária que representa os 105%, que seria o valor final a ser pago com a multa. Como eu tenho, então, 1,05, vou multiplicar pelo 1.800 e encontro rapidamente o 1.890, que é o valor a ser pago com a multa. Relembrando aqui, então, o que a gente aprendeu hoje, é que se eu tenho um determinado valor e esse valor vai receber uma multa ou um acréscimo percentual, para eu calcular o valor final, o que eu faço? Eu faço em taxa unitária 1 mais essa taxa
de acréscimo, escrito, é claro, na forma unitária. Nos livros, relembra você que vem como 1 mais I, sendo I a taxa unitária, então basta eu pegar 1 e somar a taxa unitária de acréscimo. Feita esta soma, multiplica pelo valor em dinheiro da prestação ou algo parecido que esteja aí na questão e eu terei rapidamente o valor final. Com isso, nós relembramos ou aprendemos como é que faz o cálculo de acréscimos utilizando a taxa unitária. Em nossa próxima conversa, nós vamos partir para os decréscimos ou descontos. Primeiro, utilizando a razão centesimal. Depois que a gente entender bem como é que faz, aí a gente vai para uma outra conversa em que a gente aprende a calcular os decréscimos usando também a taxa unitária. A gente se vê numa próxima conversa. Até mais!